Golpes envolvendo bancos é sempre muito problemático, porque envolve questões de responsabilidade. Quem arca com o prejuízo? O correntista? A instituição bancária? Esse é um tema que, sem dúvida alguma, gera muitos debates. Mas será que se uma idosa levar um golpe, o banco terá que pagar? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que negou o pedido de indenização por danos morais feito por uma idosa que alegou ter sido vítima de um golpe bancário pelo telefone. Para abordarmos este tema, é preciso ter em mente duas leis especiais. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, e o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2023. O idoso tem que ser protegido e o consumidor também. Ambos são consideráveis vulneráveis e por isso existem códigos e estatutos protetivos. Mas será que o idoso vai ser beneficiado em qualquer relação? Nem sempre. E a mesma regra vale para o consumidor. Existem situações que afastam a proteção legal. Relações bancárias são relações de consumo e incidirá sempre o Código de Defesa do Consumidor, sendo o correntista idoso ou não. Mas se o consumidor não for diligente ou se colocar em uma situação em que o dano ocorra por sua culpa exclusiva, não poderá ser beneficiado com a sua vulnerabilidade legal. Antes de comentarmos o caso concreto, como de costume, eu quero fazer a leitura para vocês do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequada sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. Inciso 2º. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. De maneira bem simplificada, o que quer dizer esse artigo de lei que eu acabei de fazer a leitura? Quer dizer que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que a culpa foi exclusiva. E aqui eu não estou dizendo de culpa concorrente, porque na culpa concorrente ambos têm a responsabilidade. Na culpa exclusiva, somente o consumidor erra e por isso ele causa o dano. Quando houver uma culpa exclusiva e o fornecedor provar isso, o consumidor, essa culpa exclusiva do consumidor e do terceiro, o fornecedor não indenizará. Agora sim, vamos analisar o caso concreto como de costume. De acordo com o que consta na ação de indenização proposta pela idosa, cliente do banco, ela recebeu uma ligação em que o golpista se passava por um funcionário do banco e informava que a conta dela teria sido utilizada para fazer compras de alto valor. Após negar ter efetuado estas compras, a idosa recebeu orientações, abre aspas, para limpar um vírus do aplicativo do banco. De alguma forma, que não se sabe, esse golpista conseguiu convencer a idosa a retirar R$16 mil de sua poupança e transferir para uma outra pessoa, para a terceira pessoa. Somente após a transação, ela estranhou o fato e percebeu que caiu em um golpe. Pediu para que o banco devolvesse os R$16 mil e o banco negou. Por isso, ela ingressou com uma ação indenizatória. A Justiça de Primeiro Grau negou o pedido de restituição dos R$16 mil, bem como a reparação por danos morais. A idosa não se conformou e apelou dessa decisão, mas no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo também ela não obteve sucesso.
No entendimento do relator desembargador, era preciso analisar a mencionada, abre aspas, orientação estranha de transferência de valores da poupança para contas em nome explícito de terceiros. A idosa sequer conhecia as pessoas mencionadas pelo golpista e, portanto, sua conduta estava, abre aspas novamente, em descompasso absoluto com qualquer prática que pudesse ser justificada pelas circunstâncias. Diante de todo esse cenário, o julgador invocou o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que eu fiz a leitura, e afastou a responsabilidade do banco por dano decorrente de culpa exclusiva do consumidor. A idosa não conhecia a pessoa para quem ela transferiu os 16 mil reais. Não verificou se a pessoa que estava lhe telefonando era ou não funcionário do banco, que não era, e não questionou o alto valor da transferência. Dessa forma, o banco não poderia ser responsabilizado. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 101, 31, 46-25.2021 do TJ aqui do Estado de São Paulo. Quero aproveitar a oportunidade para lembrar aos assinantes que já existe a opção disponível em se tornarem membros. Com isso, terão diversos benefícios. Confiram.